Pensa bem, o que é que dá a uma pessoa autoridade de verdade? E eu não estou falando daquela autoridade que vem de um crachá, de um cargo, não. É a autoridade genuína, sabe? Aquela que as pessoas sentem, que inspira, que transforma. Pois é, essa é uma pergunta que todo mundo se faz. E olha só que interessante, um episódio que aconteceu há quase 2000 anos nos dá uma pista, quase uma anatomia dessa questão. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai mergulhar nessa anatomia de uma nova autoridade. Vamos dar uma olhada num momento crucial que não só desafiou tudo o que se conhecia, mas na verdade redefiniu completamente o que significa ter autoridade. É um modelo de liderança, de influência que, sério, ecoa até os nossos dias. Para entender isso, a gente precisa ir para Cafarnaum num sábado. E olha, o sábado para o povo judeu é o dia santo. É um dia para oração, para estudar as escrituras. Então Jesus, seguindo a tradição do seu povo, vai para a sinagoga ensinar. A sinagoga era tipo o coração da comunidade, sabe? E é ali, nesse lugar de estudo e fé, que de repente o palco tá montado para um choque de ideias que ia mudar tudo. E é aqui que o mistério começa. O relato lá no Evangelho de Marcos diz que a reação das pessoas foi de puro espanto, de admiração. Porque de alguma forma todo mundo percebeu que tinha uma diferença, assim, gritante, sabe? Uma diferença enorme entre o jeito que Jesus ensinava e o jeito dos mestres da lei, que eram os professores oficiais da época. Mas o que era tão diferente assim? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É isso que a gente vai tentar desvendar. O que causou esse espanto todo? O que separava de forma tão radical esse novo jeito de ensinar do modelo que já existia há séculos? Bom, para a gente entender o que era novo, primeiro a gente precisa entender como era o normal da época, né? E o normal era o ensino dos escribas, os mestres da lei. Eles eram os professores reconhecidos. A autoridade deles vinha da tradição. E aqui a gente vê a primeira grande rachadura. São dois mundos completamente diferentes. Pensa assim. A autoridade dos escribas era o que a gente chama de derivativa, ou seja, ela vinha de fora. O trabalho deles era citar a escritura, citar outros mestres importantes que vieram antes. Era sempre fulano disse ou a lei diz. Já a autoridade de Jesus era intrínseca, ela vinha de dentro, dele mesmo. Não era baseada em ninguém, era baseada na sua própria pessoa. Mas tinha um problema ainda mais fundo com o modelo antigo. As fontes que analisam essa passagem mostram que as pessoas percebiam uma quebra ali, sabe? Havia uma baita desconexão, uma falta de coerência entre o que os mestres falavam e o que eles faziam na vida real. Era aquele velho faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E isso, claro, acaba com a autoridade de qualquer um. E é exatamente aqui que um novo modelo surge. O que Jesus apresenta não é só um conteúdo diferente. Não, é uma fonte de autoridade completamente nova. Uma autoridade que não precisa de carimbo, de validação de fora. Ela vem da consistência de dentro para fora. O ponto central de tudo, o coração da questão, é isso, a coerência de vida. É aqui que a autoridade de Jesus se ancora. É a fusão perfeita entre a mensagem e o mensageiro, o seu testemunho de vida. Não existia separação. O que ele falava era exatamente o que ele vivia. E isso, claro, tornava o ensinamento dele totalmente autêntico, totalmente crível. E olha, essa coerência não era uma coisa passiva, sabe? Não era só uma filosofia bonita para ficar pensando. A análise das fontes mostra que o ensino dele era, na verdade, uma força ativa, uma prática concreta de libertação. O objetivo era libertar as pessoas de tudo aquilo que as diminuía, que as desumanizava. Os atos dele não eram exemplos do que ele ensinava. Os atos eram o ensinamento. Mas não é uma teoria sobre autoridade, por mais incrível que pareça, precisa ser posta à prova. E é exatamente isso que vai acontecer agora. A sinagoga deixa de ser um lugar de debate e vira o palco de uma ação bem dramática. Do nada, essa nova autoridade é desafiada. Cara a cara. Um homem que o texto descreve como possuído por um espírito impuro, que é um símbolo de tudo aquilo que oprime, que adoece, que tenta a gente, confronta Jesus. É o caos antigo, a desordem, desafiando a nova ordem que estava surgindo aí. E a resposta não é um debate, não é uma citação de algum texto antigo. É uma ordem simples, direta, curta e cheia de uma confiança que é absoluta. Cala-te e sai dele. E o resultado é na hora, é visível. A palavra dele não era só um som, ela criava a realidade. Era uma palavra viva em ação. A ordem para libertar
produziu a libertação. Ali, na frente de todo mundo. A ação confirmou a autoridade de um jeito que, nossa, nenhum discurso, nenhum argumento conseguiria. E sabe, para esse tipo de poder tem até uma palavra específica em grego. Os teólogos chamam de exousia. Não é só ter permissão para fazer algo, não. É ter um poder tão real, tão eficaz, que a sua palavra vira fato. É o mesmo tipo de poder que a gente vê lá no Gênesis, sabe? Faça-se a luz. E a luz se fez. É isso. Então, o que aconteceu naquela sinagoga em Cafarnaum não foi só um evento isolado. De jeito nenhum. Aquilo ali estabeleceu um novo padrão, um novo modelo de autoridade autêntica. E o legado disso, a gente sente, reverbera até hoje. Então, se a gente fosse resumir os elementos dessa nova autoridade, seria mais ou menos assim. Primeiro, ela nasce da coerência, da vida que combina com o discurso. Segundo, ela se prova na prática, em ações que libertam. Terceiro, a palavra que vem dessa autoridade tem poder. Ela cria, ela faz acontecer. E, talvez o mais importante de tudo, é uma autoridade que é reconhecida pelas pessoas. Ela não é imposta de cima para baixo. Tem uma das fontes que a gente usou que resume isso de um jeito perfeito. Diz que a autoridade de verdade tem a ver com quem a pessoa é, com o caráter dela e com a influência que ela constrói com os outros. Ou seja, nesse modelo, a autoridade não é uma coisa que se compra ou se herda com um cargo. Tem a ver com a essência da pessoa. É sobre influência que se constrói, não sobre poder que se toma. Isso tudo acaba nos deixando com uma pergunta final para a gente pensar, né? Se a autoridade de verdade se prova na ação e não no discurso, que tipo de ações, hoje em dia no nosso mundo, definem essa autoridade autêntica? Quais são os atos que libertam? A resposta para essa pergunta, no fundo, continua definindo quem são os nossos líderes, os nossos heróis. E no final das contas, quem nós mesmos somos.